Olá, superalunos! Sou o professor Vinícius Lopes, de Língua Portuguesa, e hoje vamos resolver as questões do segundo simulado SAEB 2025 da Superensino. Preparados? Então vamos lá! Estudantes, a nossa primeira questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. O grilo. O grilo é um cantor, ama cantar pulando, cri-cri para um lado, cri-cri para o outro. Ele sai todo feliz, saracoteando. O grilo ama cantar, em qualquer canto, debaixo do sofá, em cima da TV ou mesmo embaixo do pano. Estudantes, o comando da nossa questão diz: no texto, a repetição cri-cri tem o objetivo de letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Aqui onde estou marcando para vocês, cri-cri está fazendo com que, no poema, a gente consiga se aproximar ao verdadeiro som que o grilo faz. E esse recurso que está sendo utilizado no poema é conhecido como onomatopeia, e ele contribui para a musicalidade do texto. Nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra A. Representar o som produzido pelo grilo. Então, vocês acertaram? Eu espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. Estações. Mal conteve uma exclamação de surpresa ao abrir a porta. O homem alto e de ombros largos que estava à sua frente, vestido num sobretudo e de chapéu na cabeça, pouco lembrava o rapazola ainda desengonçado de que se despedira no aeroporto de outro país havia poucos meses. Com um nó na garganta, abriu os braços para acolhê-lo. Meu filho! Inexplicavelmente emocionado, achou que tinha de dizer mais alguma coisa para disfarçar enquanto prolongava o abraço e se sentia inesperadamente acolhido pelo calor daquele corpo, por primeira vez maior que o seu. Puxa, como você demorou! Eu estava começando a ficar preocupado. Estudantes, o comando da nossa questão diz o seguinte: o termo destacado é utilizado por que? Letra A, B, C ou D? E então, qual que vocês marcaram, hein? Estudantes, para nós compreendermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. O termo em destaque, que nesse caso é inesperadamente, que a propósito é um advérbio, indica esse acontecimento que foi repentino, ou seja, não estava previsto. Essa emoção que ele sentiu que não foi prevista, certo? Então, nesse caso, a emoção ela aparece sem uma antecipação, de forma repentina. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. O pai não esperava se emocionar tanto. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. A Semana do Cinema vem aí. Um dos projetos mais interessantes dos cinemas brasileiros está chegando. A Semana do Cinema está programada para começar na próxima semana, na quinta-feira 28, e se estender até a quarta-feira, 3 de setembro. A ideia consiste em abaixar os preços dos ingressos para R$10. Com o valor mais acessível, o público poderá ir ao cinema ou assistir mais filmes. Além do preço dos ingressos, combos de pipocas e refrigerantes, também haverá valores promocionais para incentivar a experiência completa de uma boa sessão de cinema. Ao contrário do que alguns acreditam, não são apenas os filmes nacionais que estão participando da promoção. Grandes sucessos internacionais como Fórmula 1, o filme, Superman, A Hora do Mal, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a animação Os Caras Malvados 2 e muitos outros também estão dentro da lista. E o nosso comando da questão diz o seguinte: qual trecho do texto apresenta uma opinião? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram?
Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar o que seria um fato e uma opinião no nosso texto. Nesse trecho que estou marcando para vocês, um dos projetos mais interessantes dos cinemas brasileiros está chegando, indica, querendo ou não, um julgamento de valor, o que significa dizer que é uma opinião e não necessariamente um fato. Então, portanto, a nossa resposta correta é a letra B. Um dos projetos mais interessantes dos cinemas brasileiros está chegando, que é o que de fato indica uma opinião. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, e o nosso enunciado diz o seguinte: leia os textos e responda à questão. Texto 1. A Princesa Prometida. A ausência das mulheres na fantasia dos anos 80. O filme A Princesa Prometida pode ser um pouquinho incômodo para o público contemporâneo. A história de amor entre Buttercup, Robin Wright e Wesley Cary Elwes é cheia de vícios comuns aos filmes de aventura dos anos 80, como a falta de protagonismo feminino e a repetição de estereótipos como o da donzela em perigo. Isso se deve em grande parte ao fato de o filme não ter sido feito com meninas e mulheres em mente. Pela forma como a história é contada, fica subentendido que se trata de um romance para meninos. Os anos 80 foram um período riquíssimo para filmes de aventura e fantasia para crianças e adolescentes. Pouquíssimos tinham meninas ou mulheres como protagonistas. As personagens femininas da década eram, em grande parte, interesses românticos ou mocinhas desprotegidas. A Princesa Prometida não foge à regra. E agora vamos ao texto 2. Crítica: A Princesa Prometida. A história contada no filme é a da jovem Buttercup e do camponês Wesley Elwes, que em uma linda fazenda apaixonam-se perdidamente. Mas o destino força que Wesley viaje para tentar ganhar a vida, sendo dado como morto depois que o navio onde está é atacado pelo sanguinário pirata Roberts. Desolada, Buttercup passa a viver uma vida vazia, até que 5 anos depois é levada a casar-se com o vilanesco príncipe Humperdinck, Chris Sanderon, do reino de Florin, que tem um plano diabólico para causar uma guerra com o reino vizinho. Encantador e cativante, o filme do diretor Robbie Rayner é uma pequena pérola cinematográfica que agrada crianças e adultos igualmente e que sobreviveu muito bem ao teste do tempo. É simplesmente impossível não apaixonar-se perdidamente por A Princesa Prometida. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: a partir da leitura dos textos, pode-se dizer que letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar primeiramente ao nosso texto 1. Tenham em mente que, inicialmente, os textos eles tratam da mesma coisa, que nesse caso é o filme, e que também expressam opiniões. Agora nós vamos ver se ambas as opiniões são iguais, certo? Aqui onde estou destacando para vocês, e até mesmo no título, A Princesa Prometida, a ausência das mulheres na fantasia dos anos 80, e mais logo aqui embaixo, falta de protagonismo feminino, e principalmente repetição de estereótipos, como o da donzela em perigo, por exemplo, e assim como conforme todo o texto 1, na verdade se trata de estereótipos de gênero. Enquanto no texto 2, nós temos aqui, no segundo parágrafo, encantador e cativante, agrada crianças e adultos, e que é simplesmente impossível não se apaixonar perdidamente pelo filme A Princesa Prometida. Então, nós conseguimos relacionar os dois para entender que eles tratam de perspectivas diferentes. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. O texto 1 critica estereótipos e o texto 2 enaltece o filme. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Manaus,
2 de setembro de 2025, à revista Barelo. Venho, por meio desta carta, expressar minha indignação com a péssima organização editorial da revista. É inadmissível que, em pleno século XXI, com tantas ferramentas digitais, inclusive, exista uma revista mal editada, com assuntos irrelevantes e linguagem informal. Entendo que a revista é destinada ao público geral e que precisa ser flexível no tratamento das informações, para ter um nível de compreensão elevado. No entanto, as publicações atuais demonstram desinteresse, resumindo-se a uma série de fofocas, o que desvaloriza até o trabalho dos seus profissionais. No ano passado, a revista até prometeu uma reformulação com uma nova roupagem, mas sem grande sucesso. Defendo que a revista invista com urgência na melhoria da seleção de conteúdo e na valorização dos profissionais de jornalismo, que possuem uma visão melhor sobre os principais tópicos do nosso cotidiano. Atenciosamente, Marcos André. Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: que tese o autor do texto defende? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Chamo a atenção de vocês, primeiramente, para que o principal ponto dessa questão é nós identificarmos qual é a tese central da carta. Ou seja, vamos atrás do objetivo pelo qual ela foi escrita. Aqui no nosso último parágrafo, nós temos o seguinte ponto: defendo que a revista invista com urgência na melhoria de seleção de conteúdo e na valorização dos profissionais de jornalismo, que possuem uma visão melhor sobre os principais tópicos do nosso cotidiano. Então, apesar de o autor ter criticado a revista, mas ele tem uma defesa, e é claramente essa que foi destacada, de conseguir valorizar cada vez mais o conteúdo a partir também dos profissionais e o ponto de vista deles. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra C. A revista deve investir na melhoria da seleção de conteúdo e na valorização dos profissionais de jornalismo. E então, vocês acertaram? Espero que sim! Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Resenha. Se você não é milionário, classe alta, classe média, se não está nessa bolha, provavelmente já conheceu um Fabiano e uma Vitória. Apesar de a minha família ser mineira e esses personagens serem nordestinos, enquanto lia esta história, eu via meus pais e meus avós passando por coisas semelhantes. Hoje, temos um pouco mais de condição financeira e a vida não é difícil como era na infância de minha família, mas a cada página eu não me sentia tão distante desses personagens. E é isso que faz o livro ser um clássico. Vidas Secas está longe de ser apenas um livro regionalista. Graciliano Ramos tece uma denúncia sobre a desigualdade entre os homens, a opressão social e a injustiça. Esses são os temas principais de seu livro. A obra é o retrato da família brasileira nos dias de hoje também. Em todo o Brasil há um Fabiano, alguém que sobrevive. Embora a história narre a fuga de uma família da seca do sertão nordestino, em momento algum o esmagamento de Fabiano e de sua família é explicado apenas pela seca ou por qualquer fator geográfico. Ao longo da narrativa são reveladas as injustiças que passam por serem pobres. Estudantes, o comando da nossa questão diz o seguinte: qual é o argumento que melhor sustenta a tese da autora do texto? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para nós entendermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e entender a proposta que a autora quis nos mostrar no texto dela e a relação que faz com a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Em primeiro momento, ela diz que, apesar da família dela ser mineira, e o texto ser voltado para personagens nordestinos, ela também via que seus pais e seus avós passavam por coisas semelhantes. E isso só mostra que a obra de Graciliano Ramos ela consegue acessar isso como um tema universal, ou seja, qualquer um pode se identificar a partir de uma perspectiva. E nesse caso dessa obra é relacionada à desigualdade e à injustiça.
Portanto, a autora ela expressa essa identificação com os personagens e também consegue colocar e argumentar sobre a obra. O que torna a nossa alternativa correta a letra D. A identificação da autora com os personagens mostra o caráter universal da obra. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Quem aí já provou o morango do amor, hein? Vamos à nossa próxima questão para entendermos como que se faz. O enunciado diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Receita de morango do amor. Ingredientes: 12 porções. 12 morangos, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó, meia caixa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, 2 xícaras e meia de açúcar, 1 xícara e meia de água, 2 colheres de sopa de vinagre, gotinhas de corante vermelho. Vamos ao modo de preparo. Lave os morangos, remova o cabinho com as folhas e seque-os bem. Reserve. Prepare o brigadeiro branco, misturando leite condensado, leite em pó, creme de leite e manteiga em fogo médio. Mexa até engrossar, ficar bem consistente e soltar do fundo da panela. Deixe esfriar completamente coberto com plástico filme. Terceiro, separe bolinhas de brigadeiro e abra na mão até formar um disco. Você pode untar as mãos para não grudar. Coloque o morango no meio e puxe a massa do brigadeiro em volta até grudar e cobrir o morango por inteiro. Quarto, enrole na mão para deixar bem uniforme. Quinto, para a calda de caramelo, misture açúcar, água, vinagre e corante antes de ligar o fogo. Depois ligue em fogo e não mexa mais. Sexto, cozinhe em fogo médio para baixo por cerca de 15 minutos até borbulhar e chegar em ponto de baladura. Se tiver um termômetro culinário, deve atingir 150 graus. Caso não tenha, teste pingando uma gota do caramelo em um copo com água fria e veja se endurece. E sétimo, tire a calda de caramelo do fogo e cubra os morangos com ela. Escorra o excesso e coloque-os sobre um recipiente com papel manteiga ou untado. Deixe secar e pronto! Se quiser, pode tirar do palito depois ou comer assim mesmo. Estudantes, o comando da nossa questão diz: esse texto tem como objetivo letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto, especificamente no modo de preparo, para entender qual foi a proposta pelo qual esse texto foi elaborado, certo? Tenham em mente inicialmente que se trata de um texto injutivo, ou seja, ele foi estruturado em 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, para ajudar a orientar o leitor em como criar essas receitas, em como produzir, essas receitas. Em específico, dar instruções claras. E os verbos que estão no modo imperativo, como aqui no lave, separe, enrole, também ajudam a orientar a como preparar essa receita. Então, esse objetivo não é sobre narrar nenhuma experiência individual, se ficou bom, se não ficou, mas sim para guiar o leitor no preparo dessa sobremesa, no nosso caso, o morango do amor. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ensinar o passo a passo de uma receita de sobremesa. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto a seguir para responder a questão. Segurança no trânsito. A vida pede atenção. Use sempre o cinto de segurança. Capacete é proteção. Paciência e respeito salvam vidas. No trânsito, somos todos responsáveis. E o comando da nossa questão diz: a finalidade do cartaz é letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos retornar ao nosso cartaz e observar qual que foi o propósito comunicativo, a mensagem que o nosso cartaz ensina. Por exemplo, aqui onde estou destacando, use sempre o cinto de segurança. Ou capacete é proteção. E também
No trânsito, somos todos responsáveis. Esse texto que marquei para vocês serve para orientar tanto o passageiro quanto o motorista e até mesmo os pedestres de como nós podemos tomar essas medidas de segurança no trânsito. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Conscientizar a população sobre medidas de segurança no trânsito. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. O cão e a carne. Um cão levava na boca um pedaço de carne, e ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe esta maior, e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro de água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem outra. Moral. A fábula do cão e da carne nos lembra o sábio ditado: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e aborda a questão da ambição, ensinando a não sermos gananciosos. Estudantes, e o comando da nossa questão diz, de acordo com o texto, o cachorro ficou sem a carne por quê? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Então, estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar à nossa fábula e entender qual que é a relação de causa e consequência que consiste aqui, no nosso enredo. Primeiramente, nós temos a relação de causa, que indica o cachorro ele ter soltado a carne que já estava na boca. Podemos identificar aqui, ó. Soltou a que levava nos dentes. Para o quê? Para apanhar a que via dentro de água. Então, ele viu o reflexo, ele queria a carne que estava no rio. Mas a consequência disso é porque, por se tratar de um rio e também ter a correnteza, o reflexo dele foi junto. Então, ele perdeu as duas carnes, igual como mostra aqui no final. O cão ficou sem uma e sem outra. E então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra C. Soltou a carne que levava. Estão vendo, estudantes? É por isso que nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós já temos, conforme o ensinamento na moral da nossa história da fábula. Combinado? Então vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. Instrumentista amazonense conquista a França com hits da Amazônia e cursos de música. Entre as misturas culturais e musicais de outro continente, o som da Amazônia se destaca. De Zezinho Correia a Teixeira de Manaus, grandes nomes que levaram a música da floresta para o mundo. Além deles, vemos isso nas notas do bandolim, cavaquinho e violão de 7 cordas tocados pelo amazonense Rosivaldo Cordeiro, que há 9 anos vive na França e representa a cultura regional, junto de um grande maestro francês. Na Europa, ele desenvolve projetos que evidenciam a música amazônica. Foi pioneiro em apresentar a guitarrada aos franceses e criou o primeiro curso de bandolim brasileiro no país, feito que rendeu a ele o título de embaixador oficial da Amazônia na França, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ALEAN, em 2018. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: o pronome destacado, ele, se refere a letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar inicialmente o termo destacado, que nesse caso é ele. Convido vocês a lá no nosso primeiro parágrafo, lá no final, vocês conseguem identificar que estamos falando sobre o amazonense Rosivaldo Cordeiro, justamente porque depois dessa informação, nós também temos outras informações relacionadas ao músico, como, por exemplo, que há 9 anos vive na França e representa a cultura regional, junto de um grande maestro francês. E o parágrafo seguinte continua falando e desenvolvendo informações relacionadas a ele, como, por exemplo, que ele foi pioneiro em apresentar a guitarrada, ele também criou o primeiro curso de bandolim
e que também, inclusive, rendeu a ele o título de embaixador oficial da Amazônia, na França. Então, estudantes, a nossa alternativa correta é a letra B, ao Rosivaldo Cordeiro. E então, vocês acertaram? Eu espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. Praia de Cachoeira em BH? Ponto de lazer que virou esgoto é tema de festival cultural. Já pensou em uma cachoeira com direito à areia e muito mais dentro de Belo Horizonte? Pois é, essa já foi a realidade do Ribeirão do Onça, no bairro Novo Arão Reis, na região norte da capital. A água continua lá, mas hoje está poluída e imprópria para uso. É justamente esse cenário que o Festival da Onça, em sua segunda edição, busca transformar, com cultura, música, mutirões e mobilização social. O evento já começou e segue até 7 de setembro. A programação reúne shows, rodas de samba, blocos de carnaval, oficinas e atividades comunitárias, além de ações de cuidado com o rio, como plantios, limpeza e construção de mobiliário urbano. A proposta é valorizar o Ribeirão Onça. Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: qual trecho apresenta a informação principal desse texto? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto, identificar primeiramente quais são as informações secundárias e diferenciá-las da informação principal. A informação secundária é exatamente as informações da programação, que nós encontramos aqui no segundo parágrafo, como a reunir shows, rodas de samba, blocos de carnaval, oficinas, atividades comunitárias, entre outros. E também o contexto inicial, que é exatamente a apresentação do lugar, que nós encontramos lá no início do primeiro parágrafo. A cachoeira, com direito à areia, dentro de Belo Horizonte, e depois as informações adicionais sobre o local, certo? Então, nesse caso, agora nós vamos identificar a informação principal. Então, bem aqui no final mesmo do nosso primeiro parágrafo, é justamente esse cenário que o Festival da Onça, em sua segunda edição, busca transformar com cultura, música, mutirões, mobilização social e a data, que segue até 7 de setembro. Então, estudantes, a nossa resposta correta é a letra A. É justamente esse cenário que o Festival da Onça busca transformar com cultura, música, mutirões e mobilização social, justamente porque essa é a informação principal do nosso texto. E então, vocês acertaram? Espero que sim! Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Manaus foi uma das primeiras cidades a ter eletricidade no Brasil. A capital do Amazonas já foi uma das cidades mais ricas do Brasil, durante o ciclo da borracha, no final do século XIX e início do século XX. Esse período, que durou aproximadamente de 1879 a 1912, coincidiu com o auge da extração do látex da árvore da seringueira, usado para produzir borracha. Um dos fatos de maior destaque na época foi que Manaus se tornou uma das primeiras cidades a ter um sistema de energia elétrica organizado em todos os bairros. Em 22 de outubro de 1896, quando a Paris dos Trópicos passou a ter eletricidade, apenas campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, Rio Claro, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba, Paraná, e Maceió, Alagoas, também possuíam o recurso. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: o termo destacado no texto expressa a ideia de letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar primeiramente qual é o termo que está destacado. Nesse caso, se trata do advérbio aproximadamente. Por que ele está sendo utilizado agora nesse momento? Justamente porque o dado que foi informado, que é o período de tempo entre 1879 a 1912, não é exato.
mas sim uma estimativa de tempo. É por isso que está sendo utilizado, nesse caso, aproximadamente. Então, o efeito de sentido, ele transmite essa noção de aproximação e não precisa necessariamente ter algo absoluto. Portanto, a alternativa correta é a letra D, estimativa. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Cavalo marinho. Dois colegas estavam conversando animados. Cara, você acredita que ontem eu vi um cavalo marítimo nadando rapidinho no aquário? O outro, quase engasgando de rir, corrigiu. Marítimo. Tem certeza? Gustavo, o cavalo estava navegando em um barco, por acaso? Ou era um cavalo da marinha? O primeiro coçou a cabeça e respondeu, não. O outro disse, então é marinho, amigo. Os dois riram e voltaram a prestar atenção à aula. Estudantes, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: as sílabas separadas e em caixa alta do termo destacado sugerem que letra A, B, C ou D. E então, qual vocês marcaram? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e focar no termo destacado, que nesse caso é marítimo. Por que será que houve essa separação em sílabas e o uso em caixa alta? Justamente porque o objetivo foi enfatizar essa palavra. Porque o amigo falou de forma irônica, como se estivesse debochando do erro do colega. Então, esse recurso é o que torna o nosso texto mais engraçado, porque destaca essa confusão entre a palavra marinho e marítimo. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra A. O personagem está soletrando para confirmar o que o colega disse. E então, acertaram? Eu espero que sim. E aí, estudantes, como vocês foram até aqui? Acertaram tudo? Me contem aqui nos comentários, hein? Agora, para continuar esse super simulado, eu vou chamar o professor Matheus. Até a próxima. Tchau! Fala, maninhos! Eu sou o professor Matheus Damascena, de Língua Portuguesa. E vamos dar continuidade à resolução das questões do segundo simulado SAEB 2025. Vamos para a próxima questão. Vamos ler primeiro o comando dessa questão. Leia o texto e responda a questão. A praia. Muito me lembrei de ti, mulher de risada clara e corpo fino, mas foi suave a tua lembrança. Tua nobre presença, a lembrança, a imagem da pátria nos traz. Sabe que pensei em ti com saudade, mas alegria, porque amanhã se parecia contigo, com tua substância de onda e de luz, e porque na vida só me fizeste bem, talvez porque não quiseste ficar, e eu não quis te prender, apenas passaste, com a carícia da brisa do mar. Daqui, destas praias de luz, te mando minha mensagem de carinho e de saudade, e que alguém te faça tanto bem quanto fizeste a mim. Vamos ao comando dessa questão, maninhos. Na crônica de Rubem Braga, o termo destacado estabelece uma ideia de letra A, B, C ou D. Vamos voltar no texto, maninhos, para resolver essa questão. Primeiro, precisamos compreender que o conectivo porque introduz uma justificativa dele se sentir bem. Vamos ver aqui o trecho em que essa expressão aparece. Sabe-se que pensei em ti com saudade, mas alegria, porque amanhã se parecia contigo. Perceba, maninhos, que o termo explica a razão da alegria e da suavidade dessa lembrança. Por isso, a alternativa correta é a letra D, explicação. Esse termo, porquê, introduz uma explicação do porquê ele está se sentindo bem. Acertaram essa questão, maninhos? Então, vamos para a próxima. Primeiro, vamos ler o comando dessa questão, maninho. Leia o texto e responda a questão. Artigo: a falta de interesse pela escola. No passado, os pais faziam filas para matricular os filhos em escolas públicas. Hoje, sobram vagas. Infelizmente, há um crescente desinteresse dos alunos pela escola. E, por favor, não vamos atribuir isso à pandemia, pois esse fato já vem de alguns anos, como veremos a seguir, tomando como exemplo o estado de Pernambuco. Em minha opinião, os dois principais fatores por esse desinteresse são a necessidade de trabalhar, buscar renda,
e o fato de a escola não mais responder os anseios de nossos estudantes. Estamos falando de uma escola cada vez mais desconectada do mundo. Não podemos mais ter uma escola de tamanho único. Precisamos de uma escola com currículos mais flexíveis e antenada com os projetos de vida dos estudantes. Esse, diga-se de passagem, não é um desafio apenas brasileiro, mas mundial. Uma escola com essas características exige muito investimento e gestão de processo. Por seu lado, os resultados para as de tempo parcial ficam bem abaixo aos das de tempo integral. Portanto, esse é um desafio que ainda se observa, pois nem todos os jovens, infelizmente, podem estudar em tempo integral por causas laborais. Bom, maninhos, vamos ao enunciado dessa questão. Qual trecho desse texto apresenta um fato? Letra A, B, C ou D? Maninhos, precisamos lembrar que esse texto é um artigo de opinião que expressa a visão crítica e pessoal de um autor. O único trecho, dentre os que nós temos como opção, que traz esse fato e que pode ser comprovado, ele está presente no início do texto. Vamos voltar no texto que eu vou marcar para vocês. Aqui bem no início. No passado, os pais faziam fila para matricular os filhos em escolas públicas. É nesse trecho que o autor traz um fato. Vocês podem até não ter vivido essa época, mas, antigamente, antes dos apps e da internet, os pais precisavam ir para as escolas, passar horas em filas para conseguir matricular os filhos. E era até um evento no bairro em que se acontecia vendas e os pais atualizavam ali todas as notícias que estavam acontecendo no bairro. Era um evento magnífico. Bom, maninhos, visto isso, a alternativa correta é a letra B. Os pais faziam filas para matricular os filhos em escolas públicas. Acertaram essa? Vamos para a próxima. Bom, maninhos, primeiro vamos ler o enunciado dessa questão. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Pequeno Príncipe, crítica. A nova adaptação de O Pequeno Príncipe ao cinema coloca uma história dentro da história e adiciona uma reviravolta na justificativa de precisar apresentar o personagem clássico para um novo público. A relação de uma garotinha controlada pela mãe com um excêntrico aviador serve para mostrar a magia transformadora da criação de Saint-Exupéry. O filme é muito bem construído, mas na segunda parte do filme, a animação se perde um pouco em um desfecho que subestima a inteligência das crianças, evitando que elas mesmas interpretem a fantasia a que são apresentadas. Vamos para o texto 2, maninhos. O Pequeno Príncipe. O enredo que sustenta o filme é o da garotinha, que tem de mudar de bairro para poder frequentar a mais puxada escola da cidade, e assim se tornar um adulto tão eficiente quanto sua eficientíssima mãe. Para ter certeza de que a filha vai se preparar conforme necessário durante as férias de verão, sua mãe monta uma gigantesca planilha na parede da sala da nova casa, com todos os dias divididos minuto a minuto entre as atividades a que a menina deve se dedicar. Mas na casa ao lado, há um tipo de distração que a garotinha nunca conheceu antes na vida. Um adulto com tempo de sobra para ela. O visual lindo alterna a animação digital com um dos trabalhos de stop motion mais originais que já vi. Toda a parte do Pequeno Príncipe é feita em papel, com dobradura, recorte, colagem e papel machê, sempre reproduzindo o traço e as cores das ilustrações de Saint-Exupéry, e a trilha é uma beleza. Mas, como costuma ser o caso nos bons desenhos animados, o melhor de tudo é o roteiro, que homenageia o livro sem se apoiar no que seria uma base frágil demais para um longa-metragem. Bom, maninhos, vamos ler o enunciado dessa questão. Qual a diferença entre os dois textos? Letra A, B, C ou D? Maninhos, os dois textos abordam o mesmo filme, mas com recortes diferentes. O texto 1 apresenta elogios e críticas,
Onde está isso, professor? Vamos voltar no texto e eu vou mostrar para vocês. Percebam que aqui no segundo parágrafo, o autor da crítica diz o seguinte: o filme é muito bem construído, mas na segunda parte do filme a animação se perde um pouco com um desfecho que subestima a inteligência das crianças. Percebam que nesse trecho o autor faz uma crítica e ao mesmo tempo um elogio. Já o texto 2, maninho, se concentra na avaliação positiva total do filme, com trechos. Vamos ver aqui no texto quais são os trechos que indicam isso. Aqui no começo do segundo parágrafo. O visual, lindo. A trilha sonora é uma beleza. O melhor de tudo é o roteiro. Todos esses trechos destacam a riqueza do enredo e a qualidade técnica da produção, sem críticas, diferente do primeiro texto. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra D. O texto 1 apresenta elogios e críticas, enquanto o texto 2 avalia positivamente o filme. E aí, acertaram? Fica a super dica de vocês conferirem tanto o livro quanto o filme. Vamos para a próxima questão, maninhos. Vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Em ano de COP30, últimos dados de desmatamento são frustrantes. O desmatamento, em queda desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a aumentar. Não se trata de aumento uniforme. Houve alta na Amazônia, mas queda no Cerrado. Mesmo assim, os últimos dados são frustrantes, ainda mais levando em conta que o Brasil abrigará a próxima Conferência Global do Clima, a COP30. Os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram 4% nos últimos 12 meses, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE. Só em maio, o monitoramento detectou a destruição de 960 km², quase o tamanho da cidade de Belém. Quase um quarto do território brasileiro ardeu em chamas ao menos uma vez entre 1985 e 2024. Os incêndios têm ampliado a destruição dos biomas. A média de áreas atingidas por fogo ficou entre 10 e 250 hectares por 4 décadas. Governos, produtores rurais e sociedade precisam enfrentar com urgência o problema. São necessárias ações preventivas, fiscalização e punição eficaz. Os últimos números estão muito aquém do que o Brasil deveria apresentar na COP30. Se o país não levar a sério o compromisso de zerar a devastação e conservar florestas, haverá consequências tanto do ponto de vista econômico, caso do acordo Mercosul-UE, quanto climático com riscos imprevisíveis. Bom, maninhos, vamos à leitura do comando dessa questão. O autor defende a tese de que letra A, B, C ou D? Maninhos, primeiro precisamos identificar a tese defendida pelo editorial. Lembrando que o editorial é o mesmo que um artigo de opinião, só que ao invés de expressar a opinião de um autor, ele expressa a visão crítica do jornal. Bom, vamos lá para o texto. Percebam, maninhos, que no texto ele diz certos pontos que vão nos ajudar a encontrar a tese. Aqui, ó, o desmatamento voltou a aumentar. E aí ele vai trazendo uma série de exemplos. Os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram 4% nos últimos 12 meses. Quase um quarto do território brasileiro ardeu em chamas ao menos uma vez entre 1985 e 2024. E tudo isso para reforçar que ele está preocupado com possíveis consequências, que ele traz lá no último parágrafo. Quando ele diz: se o país não levar a sério o compromisso de zerar a devastação e conservar florestas, haverá consequências do ponto de vista econômico e climático, com riscos imprevisíveis. Então, tudo isso elucida a preocupação do autor com o que pode ocorrer no futuro.
Além disso, é destacada a necessidade de ações urgentes. Vamos ver o trecho em que o autor traz isso. Aqui, maninhos. Governos, produtores rurais e sociedades precisam enfrentar com urgência o problema. Além de destacar a preocupação com o aumento do desmatamento, o autor também mostra que há necessidade de ações urgentes por parte de órgãos responsáveis. Portanto, maninhos, a letra correta é a letra B. O aumento do desmatamento é preocupante e exige ações urgentes de enfrentamento. Essa é a tese do texto e, com certeza, é um assunto que nós devemos discutir com muita seriedade. Vamos para a próxima, maninhos. Maninhos, vamos agora ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Saiba como higienizar frutas e hortaliças e, se é possível, remover agrotóxicos dos alimentos. Você sabia que é importante higienizar frutas, legumes e hortaliças? A limpeza garante uma preservação maior do alimento, destrói bactérias e pode retirar restos de produtos químicos, como agrotóxicos. A técnica é bem simples. Basta deixar o produto de molho em água misturada com vinagre ou bicarbonato de sódio, ou água sanitária. Para fazer a mistura, vocês vão precisar de 1 litro de água filtrada, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio ou 1 colher de café de hipoclorito, água sanitária, ou 2 colheres de vinagre. Depois, deixar frutas, hortaliças e legumes de molho por pelo menos 15 minutos. Lavar em água corrente e armazenar. Para frutas e legumes com casca, recomenda-se lavar o alimento com uma esponja nova com detergente. Não existe um método 100% eficaz para tirar agrotóxico dos alimentos, segundo especialistas ouvidos pelo G1. Isso porque alguns resíduos podem estar na casca de frutas e legumes, que são mais fáceis de serem retirados, mas há resquícios de medicamentos e agrotóxicos que podem estar dentro dos organismos de frutas, hortaliças e animais abatidos, que não são possíveis de serem eliminados. É possível eliminar de 80% a 90% do que está na superfície do alimento. O que entrou está lá na polpa, não tem como retirar, explicou o clínico geral e nutrólogo Roberto Navarro em uma reportagem especial sobre o assunto. O professor de toxicologia da Universidade de São Paulo, USP, Hernani Pinto, explica que isso não significa correr riscos de intoxicação. O motivo é que existem legislações que impõem limites que seriam toleráveis para o consumo dos resíduos desses produtos químicos. Maninhos, vamos para o enunciado dessa questão. Qual argumento sustenta a tese defendida no texto? Letra A, B, C ou D? Maninhos, é necessário identificar a tese central do texto, a importância de higienizar frutas, legumes e hortaliças. Como sabemos disso? Vamos voltar no texto. Percebam, maninhos, que aqui no início do texto, logo no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: a limpeza garante uma preservação maior do alimento, destrói bactérias e pode retirar restos de produtos químicos como agrotóxicos. Já nesse trecho, ele aponta a tese que vai defender ao longo do texto. Os outros textos, as outras informações, como o processo de limpeza que vemos aqui, como a citação direta utilizada de um especialista e a citação de um estudo. Tudo isso serve para reforçar a tese defendida pelo autor. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. A limpeza é uma forma de preservar os alimentos e eliminar as bactérias. Essa é a alternativa correta, ou seja, é a tese defendida pelo autor no texto. Viu a importância de lavar as frutas, legumes e hortaliças, maninhos? Isso vai além de um texto. Vamos para a próxima questão. Maninhos, primeiro, vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Vamos melhorar esse índice? Venha nos ajudar. Doe sangue
Quem doar no dia 5/9 vai ganhar brindes. Maninhos, vamos para o comando dessa questão. A partir do texto, qual é o motivo de as pessoas precisarem ajudar com a doação de sangue? Letra A, B, C ou D? Maninhos, vamos voltar no anúncio para verificar as possibilidades. Tanto a parte textual, como temos aqui, vamos melhorar esse índice, venha nos ajudar, doe sangue. Tanto a parte visual, em que nós vemos aqui uma bolsa de sangue com um nível muito baixo, todos esses fatores mostram que o real motivo, causa, para as pessoas ajudarem a instituição é o baixo estoque de sangue. Por isso, dessa forma. A alternativa correta, maninhos, é a letra D, porque o estoque de sangue da instituição está baixo. A ajuda é uma consequência, e a causa disso é justamente o estoque baixo de sangue. E essa, maninhos, é uma causa que vai além dessa questão. É uma causa que todos nós precisamos abraçar e incentivar quem pode doar. Se você não pode, incentive quem doe. Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Como os animais da floresta organizaram uma festa? Os dias de inverno passaram como um raio e o último floco de neve já tinha sido derretido pelo sol há muito tempo. Seus raios aqueciam cada vez mais e despertaram todos os animais que dormiam durante o inverno. E aqueles que não dormiam também saíram para o sol aquecer seus corpos. Os passarinhos afinaram suas notas de primavera e cantavam a todo vapor. A primavera chegou novamente. Isso merecia uma grande festa, pensaram os animais da floresta, e assim decidiram celebrar juntos a chegada da primavera. Mas como vamos fazer isso? Quem vai preparar a festa? Perguntou o coelho. Todos devem contribuir com algo para que a festa seja perfeita, respondeu a sábia coruja. E assim os animais correram para todos os cantos da floresta e começaram a procurar o que poderiam trazer para a festa. Maninhos, vamos ler o comando da questão. Pela leitura do texto, pode-se entender que a principal informação é letra A, B, C ou D. Qual dessas você marcou? Maninhos, vamos voltar lá no texto e resolver essa questão. Percebam que o primeiro parágrafo é de apresentação. Ele apresenta aquilo que nós vamos ter na trama principal. Enquanto que a outra parte é o desenrolar dessa trama. Tudo isso gira em torno de um acontecimento. Qual é esse acontecimento? Ele está aqui no segundo parágrafo. Isso merecia uma grande festa, pensaram os animais da floresta, e assim decidiram celebrar juntos a chegada da primavera. Essa é a informação principal, pois ela guia toda a trama, tanto ligada à apresentação do texto, quanto às ações dos animais para preparar essa festa. Bom, se até os animais de outros lugares preparam festa de outono, primavera, verão, aqui a gente só tem duas coisas: calor e menos calor. Mas se bem que o amazonense dá um jeito sempre para comemorar em qualquer época. Bom, maninhos, a alternativa correta dessa questão é a letra C. A celebração da chegada da primavera é a informação principal desse texto. Gostaram? Acertaram no simulado? Vamos para a próxima. Maninhos, primeiro vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Jumanji, 1995. Qualquer um que tenha nascido nos anos 90 e cresceu assistindo filmes à tarde, na televisão, se deparou um dia com Jumanji. Sem dúvidas, é um clássico da sessão da tarde, que apresenta uma história cheia de aventura, fórmula ideal para agradar o público infantil. Mas será que, passada a ingenuidade da infância, o filme continua tão encantador? O longa conta a história de Alan Hirsch, que é interpretado por Adam Hahn e Robbie Williams, o filho de um empresário que encontra um jogo chamado Jumanji. Quando começa a jogar com uma amiga, Sarah Whitler,
que é interpretada por Lara Bell e Bonnie Hunt, ele logo é penalizado a ficar na floresta até que alguém tire um 5 ou um 8 na soma dos dados. Mas 26 anos depois, duas crianças começam a jogar, libertando Alan, porém, a única forma de deixar tudo como antes é terminar a partida. Bom, maninhos, vamos ao comando dessa questão. Qual termo abaixo pode substituir a expressão destacada no texto sem alterar o sentido? Letra A, B, C ou D? Maninhos, esse filme era um daqueles que a gente esperava muito para passar na sessão da tarde. Fica aí uma super dica para depois da resolução vocês procurarem ele para assistir. Maninhos, vamos voltar lá no texto e resolver essa questão. Percebam que no trecho o autor diz, sem dúvidas, é um clássico da sessão da tarde. Essa expressão, sem dúvidas, vem seguida de uma afirmação. Ele faz uma afirmação e utiliza a expressão sem dúvidas para dar certeza, para reforçar a certeza dessa informação, intensificando o valor de verdade do enunciado. Dentre as opções que nós temos para fazer a substituição, a alternativa correta é a letra B, com certamente. Se nós substituirmos sem dúvidas por certamente, o efeito de sentido é o mesmo, de certeza. E aí, maninhos, acertaram essa pergunta? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. O progresso. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de olhos nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno, e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Maninhos, qual trecho da música apresenta um fato? Letra A, B, C ou D? Maninhos, essa música continua e ela traz uma profunda reflexão sobre temas muito importantes. Fica uma super dica para você escutar também depois. Bom, vamos para a letra da música. Na segunda estrofe, em seu segundo verso, percebam que ele fala o seguinte: e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Ele apresenta aqui um fato. Por quê? Porque em grandes períodos de seca, as águas dos rios desaparecem e, consequentemente, os peixes e outras espécies de animais morrem ou também desaparecem junto com as águas. Por isso, maninhos, a alternativa correta é a letra B. E das águas dos rios e os peixes desaparecendo. Esse é o fato dentre as opções que temos que o autor mostra em sua música. Tão importante para ser refletida, hein, maninhos? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o enunciado dessa questão. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. A importância da tecnologia no processo educacional. As novas tecnologias podem ser muito benéficas para os estudantes e para os educadores. Entre os principais pontos positivos estão a autonomia e o protagonismo. Isso porque as tecnologias podem ser usadas em metodologias ativas de ensino, que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem. Outro ponto positivo é o aumento do engajamento e do interesse. Os estudantes criam um ambiente de familiaridade com os dispositivos já usados pelos jovens e crianças, como celular, notebook, tablets, entre outros. Além disso, as tecnologias favorecem a criatividade e abrem um mundo de oportunidades, pois é possível conhecer diferentes culturas e pessoas com poucos cliques. Maninhos, vamos para o texto 2.
Enquanto isso, no intervalo, e aí vocês ficam com a parte visual. Vamos agora para o comando dessa questão. A partir da leitura dos textos, pode-se dizer que letra A, B, C ou D? Maninhos, vamos lá. O texto 1 defende os benefícios do uso da tecnologia na educação. Vamos para o texto ver isso. Percebam que ele diz logo no início: as novas tecnologias podem ser muito benéficas para os estudantes. Aqui também ele destaca: outro ponto positivo é o aumento do engajamento e do interesse. Outro ponto: os estudantes criam um ambiente de familiaridade com os dispositivos. Tudo isso destaca o benefício da tecnologia na educação. Em nenhum momento vejam que o autor critica esse uso. Já o texto 2, que é um cartoon, usa a ironia para criticar a dependência da tecnologia. Vamos analisar o cartoon também. Percebam que ele começa com a frase: enquanto isso, no intervalo, percebam que tem várias crianças com celulares nas mãos. Um círculo de amigos que não estão interagindo, só estão em contato com a tecnologia. E enquanto isso também, vemos brinquedos ao centro da imagem, o que reforça essa dependência da tecnologia das crianças. Assim, os textos representam posições diferentes, um discurso favorável e outro crítico. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra D. O texto 1 fala de maneira positiva do uso da tecnologia na educação, enquanto o texto 2 critica o uso. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o enunciado dessa questão. Observe a imagem e responda a questão. Daqui a pouco o sabiá não vai ter onde cantar. Bom, maninhos, vamos para o enunciado. A fala do garoto estabelece um contraponto ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que exalta a natureza brasileira. Qual é a tese defendida no texto da imagem? Letra A, B, C ou D? Maninhos, lembrando que esse trecho é baseado no trecho original de Gonçalves Dias. Mas vamos focar aqui na imagem. Percebam que nós temos aqui o trecho escrito: daqui a pouco o sabiá não vai ter onde cantar. E tudo isso reforça essa fala junto ao cenário da floresta destruída e a fumaça, como podemos ver aqui, várias árvores derrubadas, a fumaça ao fundo. Tudo isso reforça, aponta para o desmatamento como uma ameaça ao equilíbrio da natureza e à sobrevivência de diversas espécies, sendo essa a tese defendida pelo autor. Portanto, a alternativa correta é a letra A. O desmatamento é uma ameaça ao equilíbrio ambiental e à sobrevivência das espécies. Ele aponta que muitas espécies estão saindo do seu local de origem e muitas espécies estão desaparecendo. Essa é a tese reforçada pelo autor e que encontramos nessa alternativa. E aí, acertaram, maninhos? Eu espero que sim e também que tenham refletido sobre a mensagem desse cartoon. Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. O tempo. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem, um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Vamos ler o comando dessa questão. No poema, podemos identificar a informação principal no trecho. Letra A, B, C ou D? Maninhos, logo no primeiro verso, vamos voltar no texto. Logo no primeiro verso, percebam aqui. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Temos a metáfora central do poema.
A vida é como uma tarefa a ser cumprida. Percebam que os outros versos vão servindo de base para a ideia principal, que é a comparação. Portanto, desse modo, a alternativa correta é a letra D. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Essa é a alternativa correta, é a tese central desse poema. Maninhos, eu tenho certeza que você está com alguma tarefa pendente. Depois que a gente terminar aqui, vai fazer suas tarefas, hein? Bom, vamos continuar que falta pouco. Próxima questão. Bom, maninhos, vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. A água, a goteira. Bom, maninhos, vamos para o comando da questão. A disposição dos elementos do poema indica letra A, B, C ou D? Maninhos, para resolvermos essa questão, é necessário perceber a forma como o poema é construído. Vamos voltar nele. Percebam que a água vem em linha reta, ela vem fluindo. E a goteira vai se formando aos poucos, começando muito grande e terminando em uma gotícula de água. Tudo isso simula o movimento da água pingando, começando fluida e terminando com uma gotícula. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra A. Uma imitação visual de uma gota de água caindo. Maninhos, chegamos ao fim da resolução de questões desse segundo simulado de 2025. Espero que tenham aprendido muito hoje, tirado suas dúvidas e, claro, que tenham arrasado nesse simulado. Bom, maninhos, eu vou bem ali, mas eu volto. Tchau, maninhos!